falar um pouquinho de mim para vocês. Vamos iniciar, então, a nossa disciplina Operações com Containers, ou Logística Portuária em Terminais de Containers. Eu sou graduado em Logística Empresarial, tá? Eu graduei na Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Sou catarinense de nascimento, sou de uma cidade portuária chamada São Francisco do Sul, é uma ilha, uma cidade bem pequena, ao norte de Santa Catarina, muito próximo de uma cidade industrial chamada Joinville. E atuo no segmento portuário, trabalhando diretamente com operação portuária há 23 anos. Comecei lá no Sul, ainda muito jovem, apesar de ainda ser jovem, mas 23 anos atrás. Sou especialista em produtividade portuária, em operação com terminais de containers. Minha pós-graduação em logística portuária e direito marítimo. Atualmente estou como gerente de operações do Tegran, Terminal de Grãos do Maranhão. Aí você deve estar se perguntando, poxa, mas vamos falar de grãos ou de containers, né? Eu trabalhei 16 anos na área de containers, trabalhei em terminais portuários especializados em containers, cargas gerais. E agora, desde o início do projeto Tegran, aqui em São Luís do Maranhão, eu migrei para a operação portuária com granéis sólidos de origem vegetal. Mas o meu DNA, né, do início da minha carreira, foi atuando em terminais especializados de containers, e eu tive aí a felicidade de trabalhar e morar, residir em alguns estados e trabalhar em alguns terminais ao longo da costa brasileira. Também trabalhei na MSC, que é a Mediterranean Shipping Company, é um dos maiores armadores de containers do mundo, uma empresa italiana, está entre os 3 maiores armadores de containers do mundo. Foi uma experiência muito legal também, porque uma coisa é você trabalhar pelo lado do terminal portuário, pelo lado do porto, atendendo os clientes, e a outra você trabalhar pelo lado do armador, que é o proprietário dos navios, e esses termos técnicos nós vamos seguir logo à frente. Como plano de aula dessa disciplina, gente, e para que tenhamos aí um tempo de aproveitamento, geralmente essa é uma disciplina que nós aplicamos durante o final de semana, tá? Obviamente que pelas circunstâncias, né, não está sendo possível nos reunirmos pessoalmente, seria um prazer poder conhecer vocês e, na primeira chance, quem sabe, nós organizarmos uma visita ao Porto do Itaqui. Tenho certeza que alguns de vocês já devem atuar no segmento logístico, na área portuária, mas para quem não conhece e deseja conhecer, quer entrar na área de logística portuária para atuar profissionalmente, nós vamos tentar visualizar, tentar conseguir isso futuramente, ok? Estou recebendo algumas mensagens aqui. Tá tudo bem aí, Paula? Posso prosseguir? Tá sim, pode prosseguir. Eu estou acompanhando aqui em paralelo pelo grupo do WhatsApp e alguns alunos, eles não estão conseguindo acessar. Enfim. Mas então tá, qualquer coisa tu me sinaliza, que eu estou com a tela de apresentação aqui, e se tiver algum problema você me sinaliza aí, tá bom? Pode interromper, tá bom? Tá certo, eu já estou pedindo o e-mail dos alunos para adicionar a reunião. Tá certo então. Bom, gente, como ementa da nossa disciplina, eu pretendo abordar em 4 encontros, né, que nós teremos hoje, na terça, na quinta e na sexta-feira, dentro de uma aula em cada encontro. São 10 tópicos, tá, que eu julgo ser de muita importância na operação portuária de container. Então, hoje eu gostaria de abordar com vocês algumas definições e conceitos, não somente do segmento de container, mas da operação portuária e da logística propriamente dita. Tá? Vamos falar um pouquinho de história, né? Entender como surgiu o container, como ele vem evoluindo e como ele se tornou um divisor de águas na globalização.
Eu acho importante abordarmos isso. E vamos tratar hoje também das especificações técnicas do container, né? Estamos acostumados a ver container no nosso dia a dia, seja sendo transportado em um caminhão, uma carreta, ou sendo utilizado numa obra, ou até mesmo numa loja. Hoje em dia, os containers têm diversas destinações e utilidades, mas o nosso propósito aqui é abordar o container como uma ferramenta de transporte de carga, né, e responsável também pela globalização, né, encurtando distâncias, aumentando as possibilidades e o comércio internacional. Então, falei um pouquinho de mim para vocês, teremos oportunidades tanto no grupo de WhatsApp para estar esclarecendo dúvidas, tá? Ao longo desta semana ou após esta semana. Vou deixar os meus contatos de e-mail também aí pela Faculdade de Laboro com vocês. E para aqueles que não puderam acessar hoje ou ao longo da semana, que não vão estar conosco, né, nós teremos, então, 2 atividades, tá? Não serão, não gosto de chamar de avaliação, e sim de atividades de fixação. Essas atividades vocês vão poder consultar todo o material que já foi disponibilizado, alguns websites e também a legislação aplicável, tá? Nós vamos falar um pouquinho durante essa semana sobre a legislação, a Lei dos Portos, 12.815, a antiga Lei de Modernização dos Portos, que é 8.630, alguns processos normativos do operador portuário, né, a legislação aí da Secretaria Especial de Portos, enfim, e falar também sobre as relações trabalhistas, né, que envolvem aí os sindicatos de classe obreira, as atividades preponderantes dentro da operação portuária, que é o sindicato de estiva, de arrumadores, consertadores, conferentes e vigias, tá? São as atividades que atuam no segmento portuário conforme a Lei dos Portos. Então, para que possamos nivelar os nossos entendimentos e dentro daquilo que nós vamos estar ministrando durante a semana, eu queria trazer para vocês algumas definições e alguns conceitos da logística portuária. Então, avançando aqui, bom, resumidamente, tá, gente? O que é a logística, né? Então, é a parte aí do gerenciamento da cadeia de abastecimento, que ela faz o planejamento, a implementação e controla o fluxo e o armazenamento eficiente e econômico de matérias-primas, né? Em outras palavras, é o ato de eu transferir algo de um lugar para o outro de forma padronizada, de forma econômica e de forma eficiente. Então, tudo aquilo que eu planejo, né, desenho um fluxograma para fazer o transporte, o meu transporte da minha casa até o porto onde eu trabalho, né, eu tenho uma logística diária que eu costumo adotar e aplicar. Para quê? Para que esse meu transporte seja eficiente, para que eu gaste menos combustível, né, e para que eu consiga chegar no horário, né? É a tal da logística just in time, né, com as previsões de horários, eficiência aliada ao tempo. Então, a logística, ela cuida da implementação, ela controla esse fluxo, faz e pratica um armazenamento de forma eficiente e segura, né? Então, eu transporto o meu bem do ponto que eu chamo origem, da onde sai o produto, né, até o destino final. No nosso caso, no caso do container, desde da fábrica, onde aquele container vai ser carregado com o produto, até eu chegar com aquele produto na porta do cliente. Esse aí é o que eu defino no conceito como logística. Dentro disso, eu tenho a cadeia logística, né, que é o canal por onde eu movimento esse produto ao longo do processo industrial até chegar nos clientes, né? Isso implica em diversos manuseios, né? Nós costumamos falar na área portuária que são os tombos que a gente vai dando na carga. Então, a carga ela passa pelo processo de manufatura. A partir do momento do produto beneficiado, eu faço a operação de estufagem daquele container, né, ou a ovação do container. Eu coloco o produto dentro do container, aí eu carrego esse container dentro de um caminhão, eu levo esse container, eu posso levar ele até a ferrovia e transportar pela ferrovia,
eu chego com esse container no porto via caminhão, via ferrovia ou via navio. Então, essa sucessão de movimentos que eu tenho de um produto, de uma matéria-prima, até chegar ao cliente final, eu chamo de cadeia logística. É por onde eu trafego o meu produto utilizando diversos modais. No caso do container, é muito utilizado o caminhão, falando de Brasil, né? Ainda muito tímida a movimentação de container pelo modal ferroviário. As malhas ferroviárias brasileiras, elas são privadas e elas têm outros destinos, outros produtos, né? Transporte geralmente de líquidos, granéis em grande escala. O container ainda tem uma movimentação menor, mas também é utilizado em muitos países. O avião é utilizado também para o transporte de container e o navio, obviamente, que é o veículo aí onde a gente consegue agrupar containers e destinos diversos, otimizando assim a nossa cadeia de abastecimento. Tá? A exportação, que é a saída de bens, né, do país de origem, então eu posso transferir bens, produtos e serviços, o ato de eu exportar, de eu enviar para fora, né? Então é uma operação que ela pode envolver pagamento, como a venda de produtos ou não, no caso de doações, né? Acontece de uma nação fazer uma doação para uma outra nação, ela utiliza da ferramenta e do processo de exportação, mas não envolve propriamente dito um pagamento efetivo para o ato de exportar. Na importação, é o processo inverso, então é um processo comercial e fiscal que consiste em trazer um bem, ou seja, pode ser um produto ou serviço do exterior para o país de referência, né? E aí a gente tem todo um processo junto aos órgãos anuentes, que nós chamamos de nacionalização do produto, né? Ou seja, é uma gama de procedimentos burocráticos ligados à Receita Federal, no caso do Brasil, ou à aduana, nos países de destino, bem como da alfândega, né? Quando o produto chega no país, onde nós temos, então, que fazer a nacionalização ou desembaraço daquela mercadoria para que ela possa, então, ser comercializada e sair da zona de controle, né? Da zona aeroportuária, onde nós chamamos ali de zona primária ou zona secundária. Isso nós veremos aí ao longo desta semana. O armador, que é o nome que se dá, então, à pessoa, empresa, né? Que seria o transportador, o proprietário dos navios, ou o arrendatário destes navios, certo? Não necessariamente ele pode ser o dono dos navios, mas é quem afretou, arrendou os navios e está utilizando aquela embarcação para fazer o transporte de containers e cargas gerais. Então, o armador, não só do container, mas é o proprietário ou arrendatário das embarcações utilizadas no transporte de cargas. Então, o armador, ele exerce, é um papel importante, né, na exploração do navio comercial, digamos assim, né? A renda dele é proveniente do frete, tá? Então, alguns armadores já são proprietários de terminais e de portos também, mas o negócio fim é o transporte. Então, a principal renda do armador é o frete, ok? Nós temos aí um ator importante dentro da operação portuária, que é o operador portuário, que é a pessoa jurídica pré-qualificada para a movimentação e armazenagem de mercadorias. Quem pré-qualifica é a autoridade portuária. Falando um pouquinho da nossa realidade local, seria aqui a EMAP, a Empresa Maranhense de Administração Portuária. Ela é responsável pela pré-qualificação. A autoridade portuária, ela existe e ela possui, através da lei, né, dos portos e da portaria CEP 111, você pode tomar nota dessa portaria da Secretaria Especial de Portos, a portaria CEP 111, a portaria expedida para a pré-qualificação da pessoa jurídica que pretende ser um operador portuário, certo? Então, ele tem que atender os requisitos da portaria CEP 111 junto à autoridade portuária, que vai, através da sua comissão de pré-qualificação,
ela vai fazer a verificação e as fiscalizações periódicas junto a estas empresas operadoras portuárias. Nós temos a Companhia Docas, que são as empresas operadas pelo governo federal com o intuito de administrar os portos presentes no país. Aqui no Maranhão, ele, antes de ser delegado para o Estado, o porto ele era federal, então existia a Codomar à frente do porto. Ela ainda existe, mas através de um convênio de delegação celebrado pelo governo federal junto ao Estado do Maranhão, o porto ele foi, assim por se dizer, estadualizado. Então foi criada então uma empresa, que é a EMAP, e ela então administra a região da poligonal do Porto Organizado do Itaqui. Existe um polígono definido dentro desse convênio de delegação, onde esta passa a ser a jurisdição da autoridade portuária. Nós chamamos esse polígono de Porto Organizado, que é o próximo tópico, que é um porto construído e aparelhado para atender às necessidades da navegação, da movimentação e armazenagem de mercadorias. Observe, ele é concedido e explorado pela União, e o tráfego e as operações portuárias estão sob a jurisdição de uma autoridade portuária. No nosso caso aqui, mais uma vez frisando, a Empresa Maranhense de Administração Portuária. Andal, existem outros portos que são federais? Existem ainda as companhias docas ao longo da costa brasileira? Sim, existem as companhias docas ao longo da costa brasileira. Alguns exemplos próximos aqui, como na Bahia, em Salvador nós temos a Codeba, a Companhia Docas da Bahia. Em Santos, no maior porto do país, nós temos a Codesp, né? Assim como nós temos outros casos de portos que foram estadualizados, como é o caso aqui do Maranhão. Dentro do cenário portuário, nós também temos os terminais de uso privativo ou terminais de uso privado, que são os TUPs, né? Era terminal de uso privativo e agora o governo federal trouxe uma nova denominação, que seriam os terminais de uso privado. São empreendimentos cuja exploração das atividades ocorre sobre o regime da iniciativa privada. Ou seja, eles não fazem parte do porto organizado, eles não estão inseridos naquela poligonal que foi delegada. No nosso caso, vamos usar sempre o exemplo próximo aqui no Maranhão, mas a poligonal que foi delegada da União, né, para o Estado do Maranhão, que hoje está sob a jurisdição do porto, vamos imaginar o Porto do Itaqui, tá? Vamos imaginar o Porto do Itaqui. Ao lado do Porto do Itaqui, nós temos o terminal da Vale, que é o terminal Ponta da Madeira. Existe um polígono dentro do Porto do Itaqui, e existe o terminal da Ponta da Madeira. O terminal da Ponta da Madeira, ele não integra este polígono. Ele não integra o porto organizado. Ele é um TUP. Ele é um terminal apartado. Um outro exemplo próximo a nós aqui é o terminal da Alumar. Ele não compõe a poligonal do porto organizado do Itaqui. Ele é um terminal de uso privado. Iniciativa privada, mão de obra própria, não utiliza mão de obra oriunda do sistema OGMO, né, oriunda das categorias preponderantes. Ele pode operar com a mão de obra própria. Ele é suscetível à lei dos portos, mas dentro do que se aplica a terminal de uso privado. Não paga as tabelas públicas, né, de uma operação que é realizada dentro do porto organizado, assim como não paga as tarifas de arrendamento, entre outras taxas. Então, existe um custo diferenciado para quem opera num terminal de uso privado, ok? Avançando um pouquinho, nós temos aí o SNP, né, que é o Sistema Nacional Portuário. Hoje, atualmente existem 37 portos públicos organizados no país, tá? Então, nós temos as companhias docas, né, que é a administração exercida pela União. Nós temos os terminais e portos delegados a municípios, estados ou consórcios públicos, né? E ainda temos
Tem alguém que ligou o microfone, mas já desligou. Beleza. Bom, a área desses portos é limitada pelo ato do poder, conforme o artigo 2º da Lei 12.815. A Lei 12.815, gente, eu recomendo a leitura dela, porque ela é, vamos dizer, o livro de cabeceira para quem opera ou quem trabalha com operação portuária, principalmente quem está inserido nos portos organizados. A Lei 12.815 é muito importante você ter a leitura dela, porque ela delimita os deveres, os direitos do operador portuário, dos trabalhadores portuários, ela fala e trata do órgão gestor da mão de obra, que é o sistema OGMO, ela explora muito bem isso, é uma leitura muito interessante, a 12.815, tá? Atualmente, né, na esfera de competência aí da Secretaria Especial de Portos, né, segundo as atribuições da Lei 12.815, aí no artigo 65, encontram-se outros 4 portos fluviais delegados a estados e a municípios. E aí é importante frisar que ela usa a classificação do porto marítimo fluvial, cujo tipo de navegação de longo curso de interior, e não por localização geográfica, certo? Ou seja, o que seriam os portos fluviais? São portos que eles não são, vamos dizer, abrigados por águas abertas, por mar aberto. São portos abrigados por rios. Ou seja, o Porto de Manaus, né, que ele é abrigado e banhado pelo rio Amazonas, ele é um porto fluvial. O Porto de Itajaí, Santa Catarina, né, que fica às margens do rio Itajaí-Açu, também é um porto fluvial. Então, o porto fluvial não é um porto de navegação costeira ou pesqueira. Esses 2 exemplos que eu citei para vocês de Manaus ou de Itajaí são portos fluviais que trabalham tanto como navegação de longo curso. E o que seria essa navegação? Navegação entre maiores distâncias, entre nações, né, como a navegação de cabotagem, que é a navegação que compreende a costa local, no caso do Brasil, a costa brasileira, e os países aqui da América do Sul, né? Argentina, Uruguai, enfim. A navegação entre essa costa é conhecida como navegação de cabotagem. Aquelas que você está levando carga para outros países, outros continentes, nós denominamos assim de navegação de longo curso. Então, aqui um exemplo do Porto de Manaus, né? Geograficamente fluvial, como eu mencionei. Entretanto, na classificação da CEF, é considerado, neste caso específico, um porto fluvial marítimo por abrigar e receber embarcações de linhas oceânicas. Tá? Ficou melhor esse termo. Bom, o levantamento não inclui as instalações portuárias de pequeno porte, que são o IP4, tá? Geralmente são instalações que dão apoio marítimo a outros terminais, pequenos estaleiros, enfim, instalações pesqueiras, são as instalações de pequeno porte, certo? Avançando um pouquinho, falando sobre o trabalhador portuário. Então, com o advento da Lei 12.815, né, ela revoga a Lei 8.630 de 93, foi a primeira lei dos portos, e aí nós temos a Lei 12.815, que é de 2013, e aí ela trouxe algumas mudanças na regulação desta mão de obra utilizada no setor portuário. Na íntegra da lei, né, o que diz aqui a 12.815, os operadores portuários devem constituir em cada porto organizado um órgão gestor de mão de obra, é o sistema OGMO, que nós conhecemos, né, para quem atua na área portuária, que é responsável por administrar o fornecimento desta mão de obra do trabalho portuário, seja ela por requisições, utilizando diretamente a mão de obra dos sindicatos através de requisições diariamente ao longo das operações, ou seja, precisei, na minha operação de container, atracou o meu navio, eu quero trabalhar com mão de obra do OGMO, eu posso, eu devo. Se você está operando dentro da poligonal do porto organizado, você precisa utilizar a mão de obra do sistema OGMO.
seja ela oriunda de requisições diárias ou seja ela por vínculo empregatício. A Lei 12.815, ela também prevê que você pode contratar a vínculo empregatício essa mão de obra do sistema OGMO, certo? O OGMO também é responsável por manter a exclusividade, né, o cadastro e o registro dos trabalhadores. Nós chamamos de TPA, você pode anotar, que é Trabalhador Portuário Avulso. Geralmente o TPA, ele integra dois sindicatos, certo? Tipificados na Lei 12.815. Nós temos as categorias, as 6 categorias dos serviços portuários que são sindicalizadas, ligadas ao OGMO. Nós temos lá no artigo 40, que é a capatazia, a estiva, a conferência de carga, o conserto de carga e a vigilância das embarcações. Ainda temos o serviço de bloco, tá? Ele é pouco utilizado atualmente, mas ainda alguns portos utilizam essa mão de obra. Ao longo dessa semana eu vou ter oportunidade de poder falar um pouquinho sobre cada uma delas. Basicamente, para a operação de container, nós temos a capatazia. E o que é a capatazia? Toda atividade exercida em terra, ou seja, no cais, no pier ou nos pátios, são atividades de capatazia, movimentação de carga, movimentação de máquinas, enfim, operação de guindastes de terra, eles compõem atividades de capatazia. No nosso porto, é uma atividade exercida pelo Sindicato dos Arrumadores, ou exercida por funcionários vinculados às empresas de operação portuária. Tá? São todas as atividades de terra são consideradas capatazia? Não, nem todas. A limpeza, atividades, se eu precisar fazer, por exemplo, conserto de uma carga, eu tive uma carga variada e eu preciso arrumar os pallets ali, porque eu tive uma avaria naquele container, o container chegou aqui com a porta aberta e os pallets deslocaram a carga dentro. Quem faz esse serviço? Geralmente é o sindicato de consertadores que costuma fazer o conserto da carga. Localmente, nós não temos mais essa atividade de consertadores ligados ao nosso OGMO. Eles se dissiparam com o tempo e migraram para outros sindicatos. Geralmente, ele aglutina, ele agrupa com o sindicato de arrumadores. Estiva, toda atividade realizada a bordo dos navios, seja para o engate e desengate de equipamentos, operação dentro dos porões, a operação de guindastes nos navios, e aí são guindastes de bordo, aqueles navios que já vêm com um guindaste. Nós temos a modalidade de navios com guindaste e navios gearless, que não tem guindaste. Atualmente, na operação de container, os navios eles estão crescendo, aumentando de tamanho, aumentando o volume e a capacidade de carga, e geralmente são navios que não possuem mais guindastes de bordo, justamente para você poder otimizar e aumentar a capacidade de carga. Então, como é que esses navios operam quando chegam nos portos? Né? Eles, preferencialmente, devem atracar em portos e terminais que possuam equipamentos de terra para fazer o embarque e a descarga desses contêineres. Então, navios gearless não tem guindaste, certo? Nós temos navios de container que ainda utilizam-se guindastes de bordo, e aí, se eu tiver a operação destes guindastes de bordo, durante a minha operação de embarque ou descarga desses navios de containers, quem faz a operação do guindaste a bordo é um estivador, ok? Randall, esse estivador pode ser vinculado à empresa, pode ser funcionário? Sim, desde que essa empresa ela oferte junto ao OGMO esta mão de obra, esta vaga dentro da empresa, né? E aí apareça, sim, trabalhadores portuários avulsos interessados em trabalhar. Nós temos aqui no Porto alguns operadores portuários que já vincularam a estivadores e tem no seu quadro funcional já estivadores vinculados, assim como nós utilizamos também trabalhadores requisitados junto ao OGMO, ok?
Então, o OGMO, ele estabelece o número de vagas para cada porto, dentro de cada categoria, tá? Ele é responsável pela formação também, a capacitação técnica e profissional desse trabalhador portuário avulso, certo? Além de fazer toda a arrecadação. Então, o OGMO, ele funciona como se fosse um RH, né? Ele forma, ele arrecada a verba trabalhista e ele é responsável por repassar essa verba trabalhista aos trabalhadores portuários avulsos. Isso para o caso da mão de obra que é requisitada, conforme demanda. Se o trabalhador ele for vinculado, ele passa a integrar o quadro funcional da empresa dentro das normas e procedimentos de RH da empresa operadora portuária. Ok? Então, o OGMO, ele é responsável também por a parte de encargos fiscais, sociais, previdenciários, funciona como se fosse um grande RH, né, abrangendo essas categorias tipificadas aí na lei dos portos. Aqui nós temos o OGMO Itaqui, aqui no Porto do Itaqui, que atendem aí hoje aproximadamente 13 operadores portuários associados. O operador portuário que opera no porto organizado ou no porto público, ele precisa obrigatoriamente ser associado ao OGMO? Sim. Se ele opera no porto público, ele precisa associar-se ao órgão gestor de mão de obra. O órgão gestor de mão de obra é uma associação, ele é formado e manutenido pelos operadores portuários e ele não tem fins lucrativos. Isso é uma previsão legal, está previsto na lei dos portos. O órgão ele não tem fins lucrativos, ele existe para garantir e para dinamizar o fornecimento, o pagamento e o regramento desta mão de obra especializada, ok? Bom, aí nós temos um ator importante dentro da operação portuária como um todo, que são os agentes marítimos. O agente marítimo, ele é o representante do armador dentro dos portos. É ele que faz toda a interface documental, é ele que mantém o contato, né, dos armadores e ele que faz a ponte do armador com o terminal portuário ou com o operador portuário. Perante a autoridade portuária, ele é o responsável pelo despacho do navio e toda a assistência à tripulação, certo? Na prática de atos jurídicos, enfim, em frente às demais autoridades, como a Anvisa, a própria Polícia Federal. Então, o serviço do agente, geralmente ele inicia antes do navio chegar, o agente já recebe as informações, recebe e já alinha com o porto, né, a inserção daquele determinado navio no mapa de atracações do porto ou no mapa de atracações do terminal. Ele já vai preparando toda a parte documental do navio e quando o navio atraca, ele, de pronto, antes de iniciar a operação, ele já tem uma interface e garante essa interface do navio com os órgãos anuentes e com o operador portuário ou o representante do terminal portuário, se for um terminal portuário especializado. Um outro agente, ator importante dentro, principalmente quando falamos de containers, é o despachante aduaneiro. Ele representa os importadores, os exportadores, os transportadores, ele é responsável pela interface também com os armazéns alfandegados, né, perante os demais órgãos intervenientes e entidades comerciais. Ele é responsável por todos os procedimentos aduaneiros, a parte de fiscalização, a parte tributária, né, de recolhimento, a parte documental. Ele é habilitado pela Receita Federal como despachante aduaneiro para exercer essa atividade específica e a principal atribuição é a liberação da carga aduaneira, seja ela uma importação ou uma exportação. Observa que eu falei no início sobre a importação, né, que existe toda a parte de nacionalização e desembaraço da carga. O despachante é o principal ator dentro destes procedimentos. No caso da exportação, é ele quem
faz o desembaraço junto aos órgãos anuentes, junto à Receita Federal, junto ao Ministério da Agricultura, junto à Anvisa, certo? Para liberar aquela carga para exportação, ok? Então, da parte de conceito, gente, eu creio que seria isso. Os slides são autoexplicativos, então se você tiver alguma dúvida específica, mas nós vamos tratar com esses nomes técnicos a partir de agora e alguns outros que eu vou estar ainda passando para vocês, mas estes seriam, assim, os principais atores dentro da operação portuária. Exclusivamente de containers? Não. Estes atores que eu mencionei aqui, eles estão presentes nas mais variadas operações de cargas através da operação portuária, certo? Seja carga geral, seja granel, seja containers, seja líquidos. Obviamente que cada carga traz a sua especificação. O container, ele é bem diverso nesse aspecto, né? Eu costumo dizer que a operação portuária de container, ela não é tão homogênea como outras cargas, como, por exemplo, o granel de exportação, né? A soja, o milho, ou o próprio minério, que você tem ali um conjunto mecânico e elétrico de equipamentos, né? E você tem uma carga homogeneizada, né? Uma carga a granel, dentro de um padrão específico, você faz o carregamento do plano do navio. No container, para cada container você tem um processo específico, cada container ele tem uma numeração específica, ele tem um tamanho, um padrão, embora seja padronizados, mas existem alguns tipos de containers que nós vamos estar abordando ainda nessa aula hoje, e principalmente um código verificador, né? O container ele possui uma identidade. Através dos sistemas de tracking, né, a gente consegue rastrear um container aonde quer que ele esteja. A partir da sucessão de movimentação e de troca de responsabilidade, esse sistema é alimentado e através do código verificador a gente consegue rastrear um container. Existem milhões de containers espalhados pelo mundo, de diversos armadores, cada qual com a sua identidade. É possível clonar? Existem alguns casos em que containers já foram clonados, né? Mas de alguma forma a gente consegue fazer um cross-checking de informação e você consegue fazer um rastreamento desses containers através dos números e através dessa transferência de responsabilidade, tá? Bom, gente, vamos entrar agora na parte do histórico, tá? Dessa containerização, a evolução da containerização no mundo e a evolução do container também aqui no Brasil, certo? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, e como nasce o container, né? Então, uma das atividades mais antigas no mundo é a atividade de navegação e de transporte de carga. Então, lá atrás, no início, nos primórdios da navegação, toda a mercadoria ela era transportada em tonéis. Então, pode-se dizer que o tonel foi o primeiro, a primeira caixa, o primeiro box, né, o primeiro recipiente, podemos dizer sim, né? O tonel, o princípio do container, você observa, né, a gente fala de padronização, né? Dentro do tonel, encontrou-se à época uma forma mais prática de você colocar produtos de forma padronizada. Por quê? Porque a carga, no início de tudo, ela era transportada sempre manualmente para os porões dos navios. Colocavam uma prancha, né? E o pessoal subia, os estivadores, né? Os homens, os operadores portuários, eles levavam no muque, levavam de forma bem manual as mais variadas cargas para o interior das embarcações. Então, um avanço já foi a chegada do tonel, porque você já conseguiu garantir mais segurança, você já começou a acelerar, já nascia o conceito de padronização através do tonel, né? Você já tinha como garantir a segurança, os tonéis já passaram a ter um númerozinho. Então, olha, embarquei tantos tonéis
de feijão dentro desse navio, ou de arroz, ou de peixe, ou de peças. Então, quando um navio surgia, você já tinha esses tonéis nos armazéns, que ficavam muito próximos do pier, né? E essa mercadoria ela era literalmente rolada através dos tonéis para o navio. Então, aquilo que era manual, subia pelas pranchas manualmente, passou a ser rolado, né, para o interior dos navios. E aí nasceu um termo que nós utilizamos até hoje, que é a chamada prancha de embarque ou prancha de descarga. No container, e você pode anotar isso, o principal indicador de eficiência na operação portuária do container é a taxa comercial de containers. Randall, o que é isso? A taxa comercial de containers nada mais é do que a quantidade de containers que nós embarcamos por hora, ou a quantidade de containers que nós descarregamos por hora. Então, esses movimentos por hora, nós chamamos de taxa comercial de container, ou uma prancha de embarque ou descarga. Por que a prancha? Porque na época do tonel, colocavam-se pranchas do pier até o convés do navio, e as cargas elas eram literalmente roladas através dessas pranchas. Então, esse termo prancha, ele se perpetuou, né? No inglês, nós podemos chamar aí de loading rate, né? Ou prancha de embarque, e ele vem sendo utilizado até hoje. Pra você ter uma ideia, no granel de exportação, a gente utiliza a prancha de embarque. Quantas 1.000 toneladas eu embarco por hora? E aí eu tenho a prancha dia, né? Eu tenho a prancha por operação, eu consigo definir a partir daí uma padronização, eu consigo criar um fluxo para a minha operação, e aí eu consigo avaliar se aquela operação ela está sendo eficiente ou não, de acordo com a quantidade de movimentos que você faz por hora. E aí chega-se a Revolução Industrial, né? E aí com máquinas diversificadas sendo criadas, enfim, diversos tamanhos, né? O tonel já passou a ser ineficiente, você não conseguia abrigar dentro de um tonel outros tipos de mercadoria, né? E ainda assim, com o tombo das cargas, né, as cargas vindo de caminhão, as cargas vindo de trem, né, para o navio, nós tínhamos aí uma despadronização. E com isso se perdia muito espaço nos navios, além de tempo e dinheiro. Lembrando que quando falamos de logística portuária, falamos num conceito de eficiência, falamos no conceito de otimização de recursos, ou seja, eu faço mais com menos, e falamos na função custo, certo? Então, aí nós tivemos, para você ter ideia, né, no container, pouco mais de 100 anos aí, até 1906, né, nós tínhamos toda a carga sendo transportada manualmente. Você observa nessa foto aqui, a sacaria, nesse caso aqui, ela era embarcada de forma manual. Não era granel. Até hoje existe a sacaria? Sim, existe movimentação e operação portuária através de sacaria. Mas não é mais feito dessa forma manual. Mas como é que eu embarco a carga? Como é que eu carrego? Eu faço a estufagem de um container ou a retirada das cargas do container. Ainda tem atividade manual, Randall? Sim, ainda existe atividade manual, mas numa escala muito menor, né, com esforço também muito menor, dado a padronização das cargas. Então, observa que até o século passado, início, né, do século XX, as cargas elas eram transportadas de forma manual. E aí nós temos, a partir da Segunda Guerra Mundial, mais precisamente, né? Ali, vamos falar ali a partir de 1950, onde o container veio a se consolidar como economicamente e logisticamente viável, né? Nós tivemos a Revolução Industrial,
e aí a diversificação de embalagens, né? A falta de padronização e essa carga tendo que ser transportada de um país para o outro, chega num país, tem estrutura para fazer a descarga, chega em países menores, não tem estrutura ou não tem equipamentos, né? Então, dentro desse contexto, com a Revolução Industrial, o transporte marítimo ele acabou sendo prejudicado justamente pela falta de padronização, né? E aí nós tivemos aí, a partir de 1950, ou após a Segunda Guerra Mundial, né, o próprio exército americano, ele começa a padronizar o transporte para levar suprimentos, para levar maquinário, material bélico para os frontes de batalha, e aí eles criaram, né, essas caixas maiores que nós chamamos de containers. E aqui eu tenho uma foto aí, um trem no Vietnã transportando aí os recipientes na época, né, chamados de Conex, contendo rochas, né? Observa aí, já tinha 2 por vagão, então você já começa a ver o início de uma padronização a partir da Segunda Guerra Mundial, onde os contêineres passaram a ser utilizados justamente para poder garantir a padronização e para garantir também, além da padronização, o volume de produtos que necessitavam ser transportados, tá? Então, como nasce o container, né? Nós temos aí o Mr. Malcolm McLean, que é considerado aí o pai da containerização. Ele migrou de uma empresa, de um transportador terrestre, né? Ele começou a empresa dele em 1930, que era a McLean Trucking Company, uma empresa aí voltada para o transporte rodoviário, né? Isso em 1930, iniciou com um caminhão. Então, assim, foi um empreendedor, né? Às vezes aquelas ideias que todo mundo diz que não vai dar certo, poxa, está criando isso, está criando aquilo, mas grandes ideias que formam grandes negócios e grandes decisões, né? Então, ele possuía um caminhão e em 1955 já era o segundo maior transportador dos Estados Unidos. Poderia ter parado por aí, né, com o transporte rodoviário. Mas aí, em 1956, ele comprou 2 navios tanques, que eram navios oriundos da Segunda Guerra Mundial, e adaptou o convés para o transporte de containers. Então, esse foi o grande marco aí, a partir de 1956. Ele, inclusive, ele foi o proprietário e o fundador de um dos mais tradicionais armadores, que era a Sealand, né? E que posteriormente foi adquirida pela Maersk Line, que é o maior armador de container hoje da atualidade. E o Mr. Malcolm, assim, comprou seus 2 navios e adaptou para o transporte de containers. Então, aquela operação de carga geral, né, que nós chamamos de break bulk, né, o embarque aí de cargas diversas, né, saco por saco, enfim, caixa por caixa, né, ele conseguiu já otimizar e unitizar isso dentro de um container. Ou seja, então, com o transporte e o manuseio dentro do container, começa a nascer esse processo que nós chamamos futuramente da globalização do comércio exterior. Barateou o frete, otimizou, conseguiu colocar mais carga diversificada dentro de um container. Você observa que hoje navios de containers hoje que carregam até 15, 18 mil unidades de container. Na nossa realidade local, os navios de armadores, inclusive brasileiros, né, transportam aí 4.500, 5.000 containers num único navio. Ou seja, então você tem uma diversificação muito grande de cargas, que podem ser frigorificadas, cargas com classificação IMO, são denominadas cargas perigosas, cargas com controle de atmosfera, no caso de frutas, por exemplo, que atravessam o oceano e saem daqui, são produzidas no Vale do São Francisco, são containerizadas ali na região de Petrolina, são transportadas até o Porto de Recife ou de Salvador,
né? E dali elas embarcam para os navios e vão, por exemplo, para a Europa. E essas frutas elas precisam ter um tempo de maturação, né? Para não estragar. Então ela tem a ventilação, a umidade, né? A atmosfera, a temperatura controlada através de containers especializados, são containers frigorificados. Então aí a partir de 1956, aí o primeiro navio, que é o Ideal X, né? Um navio tanque, ele navegou com 58 containers, né? E aí em junho, isso foi em abril, e em junho ele já foi acompanhado pelo navio Maxton com 62 containers no serviço de cabotagem norte-americana, né? O armador Pan Atlantic, né? Empresa marítima adquirida aí pelo Mr. McLean em 1955. Então observa que ainda não tem ainda não tem um centenário, né, na movimentação de containers. Né? Nós estamos falando aí de 60 e aproximadamente aí 65 anos, né? E o container ele efetivamente entrou em operação e revolucionou a operação portuária e a logística mundial, né? A partir aí do Mr. McLean. Aí em 57, né, surgiu aí o primeiro navio porta-container da história, que é o Gateway City, já transportando 226 unidades. E aí observa aqui, né, unidades de 35 pés. E aí o pé é a unidade de medida dos containers. Atualmente, os containers mais utilizados, né, globalmente falando, no mundo, são containers de 20 pés ou de 40 pés. Então, a padronização migrou, né, para isso. Então, hoje você observa uma carreta, ou ela carrega um container de 40 pés, ou ela carrega 2 containers de 20 pés. E os navios assim sucessivamente. Os vagões também, né? Você tem hoje vagões que transportam uma unidade de 40 ou 2 unidades de 20, ou vagões que permitem o empilhamento de containers até a segunda ou terceira altura, dependendo da malha ferroviária. Né? Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, né, já são transportados containers a mais de uma altura sobre um vagão. Tudo isso para aumentar a produtividade e otimizar o recurso logístico, certo? Aí, em 58, ele inaugurou aí a linha entre os Estados Unidos e Porto Rico, né? E aí, em 1960, ele mudou o nome da empresa para Sealand Service, que eu falei para vocês, né? Que é um dos mais tradicionais armadores de contêiner do mundo, e migrou e foi adquirido posteriormente pela Maersk. É muito comum, né? Nos filmes, ou nas rodovias, nós passarmos por caminhões e tal, geralmente você vê aquele nomezinho no lado, né? Maersk. É um dos maiores, hoje, é o maior armador do mundo de containers, possui vários terminais, enfim. Aqui nós temos nessas figuras aqui, né, o processo de evolução. Então, observa que ele vinha com a carga solta, migrou para as lingadas, aqui E até hoje ainda algumas cargas são transportadas através de lingadas, tá? Assim, sacaria. Paletização, a unitização e, consequentemente, a containerização. Então, o processo de eu estufar um container, de eu alocar carga dentro do container, você pode anotar isso, é unitização ou ovação do container. O nome mais comum na beira do cais, no porto, nos terminais, é a ovação de containers. É quando é o ato de eu colocar carga e acondicionar carga dentro do container. E o ato de eu retirar essa carga de dentro do container é a desova, ou, um termo mais técnico, desunitização. Mas o que nós utilizamos no dia a dia é ovação e desova. Aqui falando um pouquinho do intermodalismo no Brasil, né? Eu trouxe aqui alguns registros históricos aí em jornais, né? Você vê que o primeiro seminário de informática sobre containers e transporte intermodal foi em 1981,
no Porto de Santos. Então, nós estamos falando aí de menos de 40 anos, quando começou-se a falar em container na costa brasileira. Aí tem aqui algumas charges aqui em cima, né? Ó, sua carga já tem espaço reservado no Guarujá, né? O terminal de containers da Grig. Aqui foi o primeiro terminal de containers do Brasil. Terminal da Grig no Porto de Santos, na margem esquerda. Esse foi o primeiro terminal. Aí em 1900 e... na década de 80, né? 1981. Bom, tendência de crescimento, então a containerização, ela é um sistema que facilita o transporte intermodal de carga, né? Então nós vamos falar muito sobre esse conceito, né? Quando fala em container, já se fala em intermodalismo ou multimodalismo, né? A transferência pelos diversos veículos de carga, né? O container ele pode ser manuseado e transportado, né, nos diversos modais, certo? Traz maior segurança, né? Integridade e rastreabilidade de mercadoria. Eu posso transportar dentro de um container sucata, uma carga de baixíssimo valor agregado, ou posso transportar dentro do container cargas, e são transportadas cargas de altíssimo valor agregado, né? Cargas de controle, inclusive, pelo Exército, como material explosivo, matéria-prima, material bélico, as mais variadas cargas, madeira, automóveis, motocicletas, peças diversas, indústria têxtil, tudo é transportado em containers, desde que ele possua, né, uma metragem cúbica que possa ser acondicionada em container, né? E ainda assim, eu tenho containers especiais para cargas especiais, cargas que nós chamamos com excesso lateral, excesso de altura, são cargas overheight, oversize, né? Essas cargas, elas possuem ainda assim containers especializados, e nós vamos ver no próximo tópico um pouquinho dessa especificação técnica dos containers, ok? Cada peça do container tem uma nomenclatura específica, por quê? Porque os containers, eles são manutenidos quando eles chegam nos portos. Existem terminais especializados para a manutenção de containers. Ou seja, nós chamamos de depot, são depósitos de containers vazios. Geralmente, os portos e os armadores, eles contratam esses depósitos de containers vazios para que os containers sejam acondicionados quando eles chegam nos portos, ou para que aquela carga que ela foi importada num container, foi desembaraçada no porto, e o cliente optou por levar o container no caminhão até a fábrica dele, ele possa devolver o container vazio, né? Devolver o recipiente. Então, geralmente, ele devolve nos depots, que são os depósitos de containers vazios. Pode ser de propriedade dos armadores, geralmente os armadores alugam, né, contratam terminais especializados, e aí esse container, quando ele chega, ele é vistoriado, quando ele chega, ele é reparado, se ele precisa de qualquer tipo de reparo, ele vai para a oficina do terminal reparar. Se ele precisa de higienização, ele vai para a área de lavação de contêineres para fazer a lavação, e aí ele recebe uma classificação específica. Ele serve para carregar gêneros alimentícios, se o container não pode ser armazenar carga especiais, ele só serve para determinado tipo de carga, ele recebe ali algumas, vamos dizer assim, classificações, e a partir daí eles são disponibilizados para os clientes, né? Lembrando que o negócio container, ele só é viável se eu tiver frete de ida e de volta. Se eu tenho um caminhão, né, e eu só tenho carga para trazer de Teresina para o Porto do Itaqui, eu não tenho frete de retorno, eu tenho minha cadeia logística desbalanceada. Então, o negócio container, geralmente, onde você tem os maiores terminais de containers, onde você tem indústrias instaladas, grandes centros industriais. Por quê? Porque você tem demanda para importação e você tem demanda para exportação. Então, o navio, ele atraca, ele descarrega containers de importação,
e ele embarca contêineres de exportação. Com isso, o frete se torna viável para o armador, né? Nós vamos falar nisso lá na frente, eu não vou antecipar isso, mas hoje ainda temos uma movimentação muito tímida de contêiner aqui no nosso porto, no Porto do Itaqui. E lá na frente nós vamos estudar os fatores, existe uma força-tarefa muito grande da autoridade portuária, da IMAP, em fomentar e aumentar o volume dessas cargas aqui, né? Cargas vindas, inclusive, de outros estados, para quê? Para que se torne viável para os armadores. Por quê? Porque não existem muitas indústrias, então você tem uma demanda muito grande na importação de contêineres, mas você não tem uma demanda para exportar. Com isso, você aumenta o custo do armador, porque ele tem que trazer a importação, em algum momento ele vai ter que vir buscar aqueles contêineres que ficaram vazios. E aí, esse contêiner vazio, o custo é 100% dele, o custo é do armador, da movimentação desse contêiner. Ok? Gente, nós vamos... Já são 20 horas e 3 minutos. A hora voou. O meu compromisso com vocês é de 1 hora. Nós vamos, então, parar por aqui hoje, certo? E amanhã, nesse mesmo horário, nós retomamos aí, ainda nessa apresentação da aula 1, para a gente falar sobre as especificações técnicas dos containers e aí seguir com os demais tópicos. Ok? Tá certo? E aí vocês deixem os comentários, eu vou estar interagindo com vocês no grupo, tá bom, gente? Se foi muito corrido, se tem algum ponto para a gente voltar, vocês podem mandar para mim um zap e amanhã a gente faz uma abordagem novamente, tá? E eu, desde já, me coloco aqui à disposição de vocês, né? Vocês podem fazer as perguntas pelo zap. Se tiver alguma dúvida rápida que eu possa tirar aqui agora, eu estou à disposição de vocês. E também estou à disposição através do e-mail, tá? O meu e-mail é bem simples, é randall@laboro.edu.br. E aí eu estou à disposição de vocês para alguma pergunta. randall@laboro.edu.br. É isso. Obrigado, Paula. Ok, pessoal? Sendo assim, então, eu agradeço a vocês pela oportunidade, ok? É um prazer estar aqui compartilhando a nossa experiência com vocês. Um abraço, uma boa noite, se cuidem e até amanhã, tá bom? Tchau, tchau.